aprendizado. Agradecemos a espiritualidade boa e amiga pelo amparo, que nos proteja hoje e sempre. Obrigado, Jesus, e toda a espiritualidade protetora dessa casa. Que assim seja. A beneficência. Sedes bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Se cumprido este dever, abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou o Cristo tudo o que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, abandona-se esse livro. Faz-se dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Boa tarde a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. A leitura que a Gisele fez para nós mostra os ensinamentos que Jesus nos trouxe há tanto tempo, né? Mais de 2000 anos. Ensinamentos que, ao ler, parece tão fáceis de colocar em prática, né? Parece tão simples, mas no momento de colocar em prática, eles se tornam tão difíceis, se tornam tão complexos. E essa leitura, eu tinha escolhido uma outra, mas ali na mediúnica me veio essa, porque ela mostra o quão fácil é a gente corrigir os nossos erros, os nossos equívocos. Que hoje é o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre arrependimento e culpa. E antes de adentrarmos no âmbito espírita da questão arrependimento, cabe lembrar que todos, ou seja, que nem todos nós, na humanidade, todos nós encarnados, temos o pensamento sólido dos ensinamentos de Jesus em nós, que ele pregou tanto o perdão, o amor e a caridade, que parece tão simples como eu acabei de falar. A gente lendo o Evangelho parece sentimentos, parecem atitudes tão simples de pôr em prática, e que na verdade não são bem assim. São difíceis de pôr em prática. Estamos num planeta de provas e expiações. Isso a gente está cansado de saber, né?
por que continuamos errando tanto ainda? Mesmo já tendo nós aqui adquirido um certo conhecimento a respeito do porquê estamos aqui, nós ainda erramos, ainda estamos patinando. Mas justamente por estarmos num planeta de provas e expiações, é que o sentimento maior ainda, que vai dentro de nós, ou de muitos de nós, ainda é um sentimento de vingança. Quantos de vocês, há um tempo atrás, se não ainda hoje, né? Mas há um tempo atrás, se pegou dizendo, por uma simples ofensa que a Doraci fez a mim, e eu no momento calei, mas eu disse depois, eu devia ter me vingado. Ou então, eu digo assim, eu devia ter dado troco na mesma moeda. Quantos de nós já não pensamos assim, em certos momentos de nossas vidas? E aí vocês podem pensar, mas isso é só falar? Foi um sentimento que veio na hora? Pensamento e verbalização. Isso já foi uma ação. E estamos envoltos em energias. Somos energias. Nosso pensamento é muito mais rápido do que a própria palavra. Mas aí eu também não sou tão má assim, tão vingativa assim, né? De formular essa frase ou esse pensamento. Eu já sou mais boazinha, mas me ofendeu o que ela disse, e eu digo assim para mim mesma, não tem problema. Deus tarda, mas não falha. Quantos já não pensamos assim? Né? Deus tarda, mas não falha. Eu sou tão boazinha que eu já tiro a responsabilidade de mim, de me vingar dela. Eu já coloco nas mãos de Deus, para que Ele tome conta por mim. Ele se vingue por mim. E aí eu acho que eu tirei a responsabilidade das minhas costas. Mas ainda tem uma outra. Eu perdoo ela pelo que ela me disse, pela ofensa que ela me causou. Mas pode deixar. A justiça vem a cavalo. Tão simples, né? Parece que eu assim, poxa, eu não merecia o que ela... Merecendo ou não a ofensa que ela me fez, o que eu fiz pode ter sido muito pior. O que eu pensei pode ter sido muito pior. E são com esses pensamentos, com essas atitudes de vingança, que nós trazemos sofrimentos enormes para as nossas vidas. Sofrimentos esses que às vezes, muitas vezes, a gente nem se dá conta do porquê, qual foi a causa. Mas enfim, eu espero que todos nós aqui já tenhamos passado dessa fase, né? Já estejamos com a consciência mais aberta, com os ensinamentos mais vivos ali dentro, tentando colocar em prática, pelo menos quando vem um pensamento desse, opa, espera aí. É melhor calar. E muitas vezes não é calar a nossa voz, é calar a nossa mente. A nossa mente faz muito mais estragos que a nossa própria voz, né? Mas o que é esse arrependimento? Né? Porque afinal de contas nós vamos falar de arrependimento e culpa. O que é esse arrependimento? O que é o arrependimento? A psicologia, ela tem, na teoria de Freud, que o arrependimento, ele é algo que anda paralelo, é um sentimento que anda
paralelo com o sentimento de culpa. Mas que para eles andarem juntos, nós precisamos ter consciência do ato, do erro, do equívoco que cometemos. Nós precisamos estar ciente de que eu cometi um erro e aí eu posso me arrepender. E aí vem o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, juntamente com o arrependimento, não é para ficar só nisso. Isso a própria psicologia já diz. É a oportunidade de correção. É a oportunidade que eu tenho de resgatar, de corrigir o erro que eu cometi. Mas para a doutrina espírita, para os nossos ensinamentos, o que é o arrependimento? O que significa o arrependimento para o nosso espírito? Allan Kardec, ao questionar os espíritos sobre a necessidade do arrependimento, ele recebe a sábia resposta de que o arrependimento já é uma característica da evolução do espírito. Que bom, né? Bom saber disso. Significa que nós já estamos... Quantos de nós já nos arrependemos no decorrer de nossas vidas? Já nos arrependemos verdadeiramente de algo que fizemos, de algo de errado que fizemos. Isso é bom. É sinal de que eu tomei consciência de que eu cometi um erro. Aí ele vai mais além. Disseram os espíritos a Kardec que quando nós tomamos consciência de um erro que cometemos, é sinal de que estamos evoluindo moralmente. De que a nossa moral já está sendo lapidada. Mais um conforto também, né? Porque afinal de contas, uma das questões grandiosas estamos aqui, a proposta de estarmos aqui, é principalmente evoluirmos moralmente. Porque temos tantos erros do passado, né? Erros esses, problemas esses, que vamos encarnando, reencarnando, para corrigir os nossos débitos. Mas nessa trajetória, muitas vezes, vamos cometendo novos erros. Quando não reincidimos no mesmo erro do passado. Mas os espíritos dizem também, para Kardec, que existem 3 características, 3 traços, que delineiam o arrependimento. Que o arrependimento traz junto dele. Um é o desejo de melhora. O outro, o sentimento de culpa. E muitos de vocês podem dizer, mas sentir culpa, se sentir culpado muitas vezes não é ruim? O arrependimento verdadeiro traz o desejo de melhora, verdadeiro, traz o desejo de melhora, o sentimento de culpa, e um esforço de superação. Aí, no esforço, é que é o nosso maior problema, a nossa maior deficiência. Porque muitos de nós ainda não quer batalhar. Deixa assim, numa próxima encarnação, eu recupero esse erro. Também, né? É tão difícil a gente viver aqui. Tem tantas dificuldades aí. E aí nós vamos deixando para a próxima. Quando ele fala de desejo de melhora, ele diz que não é tão simples assim. Parece simples, né? Eu desejar ser melhor. Mas para eu desejar ser melhor, ele não é tão simples. Por quê? Porque primeiro eu preciso me dar conta das minhas deficiências, dos meus defeitos.
E para muitos de nós, ainda é um problema a gente admitir determinados defeitos, determinadas viciações. Por que é tão difícil? Porque aí em cima disso vem o orgulho. Cada um sabe onde ele pega. O outro tem a vaidade, que é muito mais forte, né? Tem a questão da nossa imagem. Pô, mas se eu for pedir desculpa, se eu for pedir perdão a Doraci, pelo que eu pensei, pelo que eu desejei a ela, não. Afinal de contas, foi ela que me agrediu primeiro. Como é que eu vou ficar? Eu vou me rebaixar? A maioria de nós ainda não quer admitir que ainda somos movidos ao orgulho, movidos pela vaidade, pelo poder da imagem. Imagina, eu, trabalhadora da casa, eu, Beatriz, não posso permitir que os outros vejam que eu dependo da minha imagem, que o meu orgulho ainda é maior. Para começar, se fosse assim, eu, Beatriz, nesse estágio, não estaria aqui, não nesta casa. Primeiro a gente tem que combater. Para todos nós que estamos aqui à frente desse trabalho, em uma outra ocasião, eu acredito até que na quinta-feira a gente até comentou sobre isso. Talvez até fique um pouco mais fácil para nós. Nós temos sim as nossas dificuldades cotidianas, como todos vocês, afinal de contas estamos todos no mesmo barco, né? Com os nossos débitos a resgatar. Mas talvez seja um pouco mais fácil para nós, por quê? Para começar, nós assumimos. E ao assumirmos que somos isso, que temos esse defeito, estamos batalhando. Vocês não estão? Estão. Quando eu digo que é mais fácil para nós, é porque nós estamos muito mais tempo aqui dentro. Nós assumimos uma responsabilidade que não é para mostrar para vocês. É para mostrar para nós mesmos. E para nós estarmos nessa responsabilidade que nós assumimos aqui, e depois, ao tempo que estamos nos ajudando, ajudarmos as pessoas que aqui vêm. Seja aqui com a palestra, colocando um conhecimento que a gente vai buscar para passar para vocês, seja num tratamento, seja na fluidoterapia, seja no atendimento com as crianças. Enquanto vocês pais estão aqui sentados, as crianças estão sendo evangelizadas, elas não estão lá brincando e desenhando, pintando a esmo. Podem estar pintando e desenhando, mas com um contexto, com uma forma de aprendizado. A mesma coisa que os bebês com as suas mães. Então, para estar à frente deste trabalho, nós precisamos, dia após dia, nos combater. E aí o combate não é o tempo que estamos aqui. São 24 horas. E não pensem vocês que é mais fácil para nós do que é para vocês. Não é mais fácil. Voltando a dizer por quê. Porque estamos todos no mesmo barco. Os problemas estão aí. As dificuldades são as mesmas para vocês como para nós. Nós também temos que batalhar, nós também temos que buscar o nosso sustento. Nós temos os mesmos problemas do cotidiano como vocês que estão aqui sentados. Então, o desejo de melhora é necessário que eu olhe para dentro de mim, que eu reconheça que eu tenho aquele problema, aquele defeito moral. Depois vem o sentimento de culpa. No sentimento de culpa, eu achei bastante interessante porque
a teoria disse o seguinte, que nós temos 2 tipos de sentimento de culpa. Um sentimento que ele é saudável e um sentimento que é patológico. Como é que é este sentimento saudável? É este que eu mostrei. Quando eu me arrependo, quando eu me sinto culpado pelo erro que cometi e quando eu vou à luta, quando eu vou em busca do ressarcimento, da correção do mal que eu fiz. Quando eu vou lutar para acabar com esse vício, com esse defeito que eu tenho. E também, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pedir perdão à pessoa que eu ofendi, que de alguma forma eu prejudiquei. Na culpa patológica, nesse sentimento de culpa eu ainda quero contar, nesse saudável eu ainda quero contar uma historinha, que provavelmente muitos de vocês que leram Nosso Lar se lembram que lá André Luiz conta, esse é a culpa saudável. André Luiz conta que quando ele era muito jovem, veio uma moça trabalhar na casa dele, que se chamava Elisa. E André Luiz enredou-a em sua rede de sedução. Quando o pai de André Luiz descobriu o mal feito, demitiu a moça, mandou ela embora. E ele nunca mais soube dela. Já no plano espiritual, já na colônia Nosso Lar, um dia ele encontrou Elisa nas câmaras de retificação. Muito mal cuidada, estava cega, sofria muito com os males que ela havia sofrido aqui na Terra antes de desencarnar. E ele lhe abateu um sentimento de culpa, porque até então ele nunca mais tinha ouvido falar dela. E ele conversou com Narcisa e pediu se ele tinha permissão para ir ajudá-la, porque o sentimento era grande de culpa. Ele sabia que ele tinha um débito para com ela, porque por culpa dele, essa moça ao cair na rua, ela se prostituiu. Ao se prostituir, ela adquiriu sífilis, né? Acabou ficando cega e sofreu todas as intempéries que um processo desse desencadeia. O sentimento de culpa dele levou ele a pedir a Narcisa se ele tinha permissão para ajudá-la, que ele queria muito, precisava muito disso. E aí Narcisa orientou-se que sim, que ele podia sim, orientou-a se achegar a ela, conversar com ela e descobrir o que tinha acontecido com ela, e foi onde ele descobriu. E a partir de então, ele se propôs, né, ajudá-la com amor e amparo. André Luiz sofreu da culpa saudável, arrependimento e culpa. E aí veio o esforço dele neste momento, de se dedicar à recuperação de Elisa. Aí vocês podem pensar, tá, mas só isso levou, só o fato de ela for posta na rua levou ela a fazer isso tudo? Uma coisa desencadeia a outra? Sim. Outras pessoas também têm débitos com ela. Mas neste momento não importa outros. O que importa é o que eu fiz. O que importa foi a minha contribuição para a queda dessa pessoa. E até onde eu posso ajudar. André Luiz não mediu esforços. Para ele não estava preocupado com que outras pessoas tivessem prejudicado ela. Ele se preocupava com o que ele podia fazer por ela neste momento, com o que ele havia feito de ruim para ela. Essa é uma culpa muito saudável.
nos leva à correção, ao resgate de nossos débitos. E aí entra a culpa patológica. O que é a culpa patológica? Uma outra historinha quero lhes contar. Eu encontrei num livro que tem o título Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. O autor é Isaías Claro. Tem um capítulo lá intitulado Sentimento de Culpa. Nesse capítulo, Isaías conta, ele narra que, ao terminar uma de suas preleções, de suas palestras, vem uma senhora e diz a ele que, por 50 anos, ela carrega com ela um sentimento de culpa. Por 50 anos, ela sofre com um sentimento de culpa. Acredito eu que um sentimento de culpa, cada um tem o seu grau, né? Cada um coloca a culpa em si, com o grau que lhe aprovera as suas emoções, né? Porque não o problema pode ter sido tão pequeno, mas a forma que você se sente é que vai graduar. Não é o tamanho do problema. Porque eu posso ter cometido um erro tão grande e, no entanto, meu sentimento de culpa, se acontecer de vir, pode ser pequeno, né? Nesse caso aqui, essa senhora, ela conta que durante 50 anos ela sofreu com o sentimento de culpa. Por quê? Aos 20 anos, 22 anos de idade, ela estava, isso lá para a década de 40, segundo a obra, ela estava com 20, 22 anos de idade e ela estava noiva. E as pessoas já mais da minha idade aqui sabem que nessa época lá, uma moça tinha que ter um comportamento ilibado. Porque senão ficava mal falada. Né? É bem diferente dos nossos tempos hoje. Enfim, essa moça estava noiva. E eles tiveram relações sexuais antes do casamento e ela engravidou. Foi contar ao noivo, né? É uma situação para a época, é uma situação muito delicada. E ela foi contar ao noivo. E o noivo disse a ela que não confiava que esse filho fosse dele. Tirou a aliança e entregou para ela. Para quem sabe, na época, isso era um motivo de desespero. Ela ficou apavorada com a reação da família, com o que os outros iam dizer, o que ela iria sofrer de retaliações por causa dessa gravidez. E agora, sem o noivo, né? Sozinha. Ela resolveu, no desespero, ela resolveu abortar. Ela abortou e carregou essa culpa durante 50 anos. Sozinha. Não contou para mais ninguém. Sentimento patológico é isso. Segundo a espiritualidade, com os ensinamentos que eles nos deixaram, o que ela fez naquela época, com o conhecimento que ela tinha, a responsabilidade do ato que ela cometeu é muito menor do que nos dias de hoje. Do que nos dias de hoje, ou de uma pessoa que tenha este conhecimento que a gente tem. Ela vai ter que resgatar esse débito? Vai. Já poderia ter resgatado esse débito na época? Já. Ah, mas esse filho que ela abortou, ele não tem que vir novamente nos braços dela, de alguma forma, e de repente vem até como inimigo dela? Isso é uma visão muito pequena que a gente tem do Espiritismo, da doutrina espírita, dos ensinamentos que os Espíritos nos passam. Segundo os Espíritos, não há uma regra, gente. A doutrina espírita não é uma regra. Nós não somos regras.
nossos atos, agora eu ajo dessa maneira, daqui a pouco eu ajo da outra maneira. Então, lá eu não posso ser cobrada por este momento. Eu vou ser cobrada por aquele momento. E os Espíritos nos dizem que essa senhora, ela já poderia ter resgatado esse débito dela, desse erro que ela cometeu, há muito tempo. De que forma? Se dedicado a cuidar de crianças em orfanatos, a fazer obras de caridade, obras no bem, praticar o bem. Ela não precisava nem ter ido para um órgão onde lá se pratica a caridade. As atitudes dela, todo o bem e caridade que praticamos, agora eu já estou falando para nós. Todo o bem e caridade que praticamos para com o nosso próximo, vai quitando os nossos débitos. A gente não faz ideia, de repente, de quantos débitos já não saldamos aqui, até este momento aqui onde estamos, com pequenos atos no nosso dia a dia. Com um bom dia dado de coração que eu dei hoje para uma determinada pessoa, porque de repente aquela pessoa hoje ia cometer um ato impensado. E eu só dei um bom dia para ela. Ou eu só juntei a bolsa dela ou algo dela que caiu e entreguei. E isso mudou alguma coisa drasticamente lá dentro e colocou uma outra visão nela. E ali nós ajudamos ela a não cometer um determinado erro. A gente não faz ideia. Por isso, sempre atentos aos nossos atos, às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Dentro de casa, já diz a doutrina espírita, a caridade começa em casa. Como é que eu posso fazer a caridade lá fora, se em casa eu não a pratico? Comecemos então com o nosso dia em casa. E estendamos para o nosso trabalho, para a nossa caminhada lá na rua, para quem anda de ônibus. Olha, fazer caridade, quem anda de ônibus, existem muitas oportunidades. Muitas. Muitas vezes. E a caridade, eu não estou falando muito de vocês podem ter pensado dar o lugar para o outro sentar. Não. É nem pensar mal. É não se irritar. É não sentir nojo ao andar de ônibus. Porque às vezes você tem seu carro. Mas seu carro foi parar na oficina, por algum motivo hoje você teve que andar de ônibus. Para quantos de vocês já isso não aconteceu? E aí ao você embarcar no ônibus, o pensamento é, não sei nem o que estou fazendo aqui. Ai, não vejo a hora de que isso passe. Ai, tomara Deus que nunca mais eu precise andar de ônibus. Com essas pessoas mal cheirosas. Essas pessoas, muitos de nós, pensa assim, essas pessoas mal cheirosas trabalharam. Você não sabe a hora que essa pessoa levantou para ir para o trabalho. Você não sabe que ao sair do trabalho às 6 horas da tarde, essa pessoa ainda está indo para a escola. Que ela mal teve tempo de fazer um lanche, que ela já tem que sair correndo para ir para a escola. Que quando ela chegar em casa, à noite, 10h30, 11 horas da noite, ela ainda tem muita coisa para fazer. Ela tem os estudos para botar em dia. Ela tem família. Essa pessoa pode ter filhos, pode ter esposa, pode ter esposo. Tem tudo isso. Mas eu, no meu orgulho, porque tive tempo, porque só fui usar o ônibus para ir fazer para ir no banco, para ir comprar alguma coisa, eu saí de casa, tomei meu banho, saí cheirosinha e fui. E já estou voltando. E aí eu julgo os outros,
que estão lá no batente desde muito tempo, desde muito cedo. Nosso orgulho, nossa vaidade. Ah, esse orgulho. O quanto ele faz com que nós sofremos. E muitos de nós, se a gente não se der conta, vamos continuar ainda errando por causa dele. Se eu não me der conta que eu sou uma pessoa orgulhosa, que a minha vaidade é que me impede de ser melhor, que a minha vaidade e o meu orgulho é que fazem com que eu erre mais. E aí vem o esforço de superação, aliado com a vontade e o desejo de reparar tudo que eu fiz. Irmãos, a luta, batalha interna, na maioria das vezes, é combater as viciações que vão dentro de mim, que é o que causa os meus erros. Não admito. Quando eu olhar primeiro para dentro de mim e admitir que as minhas falhas podem estar causando, podem estar fazendo com que eu erre mais, aí sim, quando eu olhar para dentro e verificar, conseguir enxergar dentro de mim, aí sim, eu já estou dando o meu passo para o arrependimento, para vir o sentimento de culpa e para buscar o esforço. Porque daí ele está sendo verdadeiro. Mas para terminar, o bom é isso, né? Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é muito bom. E nós temos uma pessoa na casa que costuma muito falar disso. Lembrei muito, até ri na hora que eu li, como isso é fantástico. Santo Agostinho diz que no Evangelho que toda noite, antes de deitarmos, isso é um exercício e disciplina. Nós vamos nos descobrir e vamos passar a nos conhecer melhor se toda noite, antes de deitar, eu fizer uma revisão, uma retrospectiva de como foi o meu dia. Comece desde o momento em que você acordou e levantou. Como você estava? Como estava o seu humor? Como foi o teu encontro com a primeira pessoa dentro de casa que você viu? E vá seguindo, vá partindo daí. Você estava de mau humor? Como é que foi o bom dia que você deu? Você deu ou não deu o bom dia? Porque muitos de nós, é uma característica de muitas personalidades nossas, acordar de mau humor. E não é um mau humor para com determinada pessoa por um motivo, mas que a gente também, é meu, é característica minha, da minha personalidade. Mas por que a outra pessoa que convive com você tem que presenciar esse teu mau humor? Só porque é meu, então você tem que aceitar que eu sou assim. Sou assim mesmo. A gente costuma dizer, né? Eu sou assim. Goste ou não goste. Não. Eu tenho que mudar. Eu não posso impor que as pessoas... Você não é obrigado a olhar para mim e ver a minha cara amarrada, a minha cara de mau humor de manhã. Ninguém. Ninguém é obrigado a isso. Você não pode impor isso às pessoas. E como é bom a gente acordar de bom humor. Acordar de bem com a vida. E ele diz que se a gente fizer isso, essa retrospectiva, dia após dia, de cada passo que a gente deu durante o nosso dia, nós vamos perceber o bem e o mal que fizemos. Essa é uma grande fórmula para que comecemos a nos reconhecer, a nos conhecer. E ele diz ainda que dessa retrospectiva, todo o bem que eu fiz, que eu continue fazendo. E todo o mal que eu fiz, que eu detectei lá, eu fiz isso. Que na primeira oportunidade
eu corra atrás para corrigir. Mas o bom ainda disso tudo é que a doutrina espírita vem aí, tão consoladora. Se eu não conseguir nesta encarnação, eu tenho a próxima. Se eu não conseguir, além da próxima, eu ainda tenho, como André Luiz, o plano espiritual. Mas nós aqui, vamos deixar para quando? Vamos fazer a nossa reforma hoje? Vamos corrigir os nossos débitos hoje? Ou vamos correr o risco de, numa próxima encarnação, a nossa próxima, nós nem virmos mais para cá? Nós irmos, porque afinal de contas a gente está, ultimamente só se fala em, o planeta está entrando em regeneração, não é? Mas eu, com a minha viciação, com aquele meu vício que mais me perturba, que mais me pega, que é tão difícil de eu batalhar contra ele, será que nós viemos de volta para cá? Ou será que na próxima, com esse vício que eu tive a oportunidade aqui do esforço de controlá-lo ou de tirá-lo de mim? Ai, mas é muito esforço, eu não estou... Vai ficar por aqui mesmo. Eu posso ir para um outro mundo? Um outro mundo, de repente, mais atrasado que eu. E aí o que eu vou presenciar lá, perto do defeito que eu tenho, eu vou me sentir, vou ter o sentimento de paraíso perdido. E aí? O que faremos? Perguntem-se, o que eu quero para mim? Hoje? Vou deixar para o plano espiritual? Eu ainda não sei quantos débitos eu tenho. Ou vou, de repente, arriscar ser mandada para outro orbe? Temos mais ainda uma ajuda. A prece. A prece é a nossa maior aliada. O esforço junto à prece, porque às vezes nós temos defeitos, só nossos lá íntimos, que são difíceis de ser tirados, mas que com esforço e muita prece, aí quando há esse esforço, a espiritualidade está em peso nos ajudando, eles se movimentam, isso dá ânimo neles, de correrem para nos ajudar e nos socorrer. Quando eles veem que a nossa vontade é forte, é firme. A prece, aliada ao esforço, pode ser que a gente não consiga tirar o vício, mas nós vamos conseguir controlá-lo. E numa próxima, de repente, a gente nem tem mais o problema, porque eu consegui controlar. Nós ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais desse arrependimento, dessa culpa. E que todos nós, o meu desejo é que todos nós não soframos da culpa patológica, e sim da culpa saudável. Obrigado, Bia. Gostaríamos de lembrar quem ingeriu bebida alcoólica não entrar no passe. Agora vamos nos preparar em ficar em silêncio, uma oração. Vamos pedir a Bia que ela faça a oração final. Obrigada. Mestre Jesus, espíritos maiores, mentores de nossa casa, que nos auxiliam o tempo todo, a equipe espiritual, que acompanha nós, trabalhadores, todos os frequentadores. Sabemos que vocês vão visitá-los. Neste momento, nosso muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendermos um pouco mais. E também pedimos nesse instante, nos auxiliem, nos deem forças, para que consigamos trilhar o nosso caminho no bem.
Assim sendo, agradecemos a toda a equipe espiritual, à frente dos trabalhos da nossa irmã Lúcia, toda a equipe, e em nome do Mestre Maior, que assim seja.